Bom dia, galerinha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Galerinha, na aula de hoje nós vamos dar início aí, né, aos conteúdos referentes ao quarto bimestre, né? Conteúdos estes, né, que têm por objetivo, né, nesse último bimestre, a revisão, né, revisar então os conteúdos, né, alguns dos principais conteúdos que foram vistos na matéria de educação física ao longo de todo o ensino médio. Então nós vamos dar uma revisada, né, nos principais conteúdos que vimos desde a primeira série, passando pela segunda e agora na terceira. Então nós vamos revisar, né, esses conteúdos vistos no ensino médio. E primeiramente a gente tem, né, como tema, né, o que é educação física, certo? Existem várias definições sobre o que é educação física, né? A educação física, ela veio, né, se confunde muito com diversas práticas corporais, né, que surgiram ao longo da história, né? Porque se a gente for pegar práticas corporais desde a pré-história, né, os nossos antepassados, eles já realizavam práticas corporais, como por exemplo a caça, né? Para se alimentar, eles deveriam utilizar práticas corporais. E ao passar dos anos, né, isso foi se aprimorando, essas práticas, até chegar lá, né, nas atividades ginásticas lá, circenses, né, e militares, que aí sim deu origem e forma à educação física, certo? Principalmente aos métodos ginásticos, né, da Europa, o método francês, alemão, sueco, que cada um visava, né, algum aspecto físico para, por exemplo, libertar de vícios, para higienização, dentre outros fatores. Então a educação física, ela no contexto geral, tá? Não a escolar, a educação física, ela, né, teve como base as atividades circenses, as ginásticas e as atividades militares. E aí, né, unindo esses três aspectos, surgiu a educação física. Já no contexto escolar, uma das definições, né, que eu acho mais válida para a educação física é a seguinte: é uma disciplina que trata pedagogicamente na escola do conhecimento de uma área denominada de cultura corporal. Ela, né, é configurada com temas ou formas de atividades particularmente corporais: jogo, esporte, ginástica, danças e lutas, tá? Então os conteúdos são esses: jogos e brincadeiras, tá? Que estão juntos, esporte, ginástica, danças e lutas, né? E esses elementos, esses temas, eles são trabalhados aí ao longo dos anos na escola como forma de expressão corporal, né? E trabalhando a expressão corporal como forma de linguagem. Então, sabendo disso, na aula de hoje, lá na página 6, página 6, tem uma tabela, né? Essa tabela contém esses conteúdos, esses elementos que a educação física escolar engloba, né, em seu contexto. Que são os conteúdos: jogos e brincadeiras, 5, né? Esportes, ginásticas, danças e lutas. Então esses cinco conteúdos, 5 elementos aí que englobam aí a temática da educação física durante o período escolar. Sabendo disso, lá na página 6 então tem essa tabela contendo esses elementos, né? Abaixo de cada elemento existem colunas em branco. E é aí que está a atividade para a aula de hoje que vocês irão realizar. Lá nos jogos e brincadeiras, né, a gente tem 5 colunas em branco. No esporte, 5 colunas. E assim sucessivamente até chegar às lutas. O que vocês vão fazer então como atividade da aula de hoje? Elencar 5 jogos e brincadeiras na primeira coluna dos jogos e brincadeiras, obviamente, né? 5 esportes nas colunas do esporte, 5 ginásticas, 5 danças e 5 lutas. Cada um referente, né, aí abaixo das suas colunas, certo? Então vocês vão fazer uma breve pesquisa, ou até mesmo, né, tem na maioria aí acho que nem precisa pesquisar, dá pra saber aí de cabeça, né?
só para vocês terem noção, para não colocar errado, o que diferencia os jogos e as brincadeiras dos esportes? Porque muita gente daí coloca lá esporte onde é no jogo, ou brincadeira e jogo no esporte, e não são a mesma coisa. Só dando uma revisada, né? Já que o tema é revisão, vamos revisar. Os jogos e as brincadeiras, eles têm primeiramente as regras flexíveis, né? Para quê? Para adaptar o grupo. Seja um grupo de 10, seja um grupo de 5 pessoas, de 20 pessoas, vocês vão conseguir adaptar aquela brincadeira para o número de participantes, nível de habilidade, etc., aí que o grupo precise. Já o esporte, não. O esporte, as regras são fixas. Né? Então, se você pegar futebol, ele é jogado da mesma forma no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na China, onde for. O futebol, por exemplo, que é uma prática esportiva, que é um esporte, ele é praticado da mesma forma. Tá? Então as regras são fixas. Outra coisa que o esporte tem que o jogo não tem são as instituições. Por exemplo, CBF, Confederação Brasileira de Futebol. O que é a CBF? A CBF ela organiza, né, os campeonatos, regras, punições, jogadores no Brasil. Então o futebol brasileiro ele é comandado pela CBF. Então, por exemplo, Copa do Brasil, né, ele é realizado pela CBF, organizado pela CBF, Campeonato Brasileiro, tudo pela CBF. Então essas confederações, por exemplo, a FIFA organiza o futebol no mundo todo. A Copa do Mundo é organizado pela FIFA, né? Essas instituições, né, e confederações, federações, etc., só tem o esporte, né? Essas federações e confederações que organizam aí o esporte no mundo todo. Então, o esporte tem confederações, federações, né, essas instituições, e as regras são rígidas. Jogos das brincadeiras, regras flexíveis, né, para atender as demandas do grupo. Então, eu posso modificar. Né? Ah, professor, mas eu jogo futebol lá na rua lá, eu pego 3 amigos meus contra 3 jogo futebol. Aí você já não está jogando futebol, aí você desesportivizou o futebol. Né? Porque para você jogar futebol, você tem que jogar 11 contra 11 em um gramado com árbitros, bandeirinhas, etc., uniforme, chuteiro, tudo adequado. Tá? Então, quando você faz isso, você está desesportivizando. Se transformou o futebol em um jogo, né? Então, aquilo não é mais futebol, é um jogo, uma brincadeira lá que vocês fazem. Futebol é um esporte, tá? Então, sabendo disso, vocês só vão colocar aquilo que tem regras flexíveis, que pode ser adaptado da forma que vocês acharem melhor, é jogo e brincadeira. O esporte, regras rígidas. Aí depois tem as ginásticas aí, que é fácil, as danças principalmente, e as lutas que também que são suaves, tá? E aí vocês vão colocar 5 em cada aí, fotografar e me enviar, tá? Na aula de hoje, isso é pra hoje, tá? Que é moleza, mamão com açúcar, tá? Então, coloquem aí, na página 6, 5 jogos e brincadeiras, 5 esportes, 5 ginásticas, 5 danças, 5 lutas. Fotografe, me envia. Abraço, bom final de semana, bom feriadão, aproveitem, descansem e sexta-feira que vem estaremos juntos novamente. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí. Abração, fiquem com Deus.